Bom, pessoal, continuando nessa linha aí da filosofia não paramétrica, vamos falar sobre bootstrapping e teste de randomização. Primeiro, vamos ver, a gente pode ver um exemplo aqui nesse link, o Rossmann Chance, eu acho, né? A Nova Shuffle, o nome do site. Mas eu trouxe aqui alguns slides, por exemplo. Lá você vai lá no site e você pode selecionar uns bancos de dados. Eu vou ter que invariavelmente mostrar isso aqui, não vai ter jeito, porque senão fica muito etéreo eu falar só dessa forma. Então, vamos lá. Então aqui você tem o site, tá? Para fazer, enfim, ele tem aqui diferentes tipos de dados, de dieta, por exemplo, alguma coisa sobre cérebro, dung beetles, que eu não sei o que é, e um aqui sobre sleep deprivation, que ele é bem simples. Então eu posso, quando eu clico aqui, ó, use data, eu tenho aqui, ó lá, é o tempo de sono, né, em provavelmente unidades de análise, não sei se são humanos, se são ratos, não sei, em indivíduos que estão que tiveram que estão com um sono deprimido, né, que enfim que dormiram um pouco e que os indivíduos aqui que dormiram bem. E a gente encontra aqui uma média de overall, né, juntando os dois dados de 11.48 com desvio padrão de 15.42. Aqui acha que será que tem uma diferença entre as médias? Entre o tempo de sono? Não sei se é o tempo de sono, mas é alguma coisa relacionada a tempo aqui. Eu acho que não é o tempo de sono não, porque você não tem como ter menos, a não ser que seja em relação ao sono habitual do cara, mas tudo bem. Então você tem 11 caras na condição, olha lá, 11 caras na condição que não dormiram, né, que dormiram mal, e 10 né, que dormiram bem. E a média dos caras que dormiram bem que dormiram mal é de 3,90 né, nessa variável aqui de tempo, e os que dormiram bem é 19,82, tá? Juntando isso aqui, enfim, ele junto e tal, ele vai fazer aqui ele pode fazer aqui uma diferença entre médias e tal, e calcular um p-valor em cima disso. Vamos ver aqui, ó. O p-valor ele é de 0,0139, tá? Para essa aqui. Adicionar boxplot, você dá para ver aqui, ó, enfim, onde estão mais concentrados os valores, né, e tudo mais. A gente vê que tem uma diferença realmente, né, aqui entre as medianas, né, mas aqui pelas médias dá para ver também que tem uma diferença, mas eles até têm o mesmo, enfim, eles são o que a gente chama de homocedásticos, né, eles têm variâncias iguais entre os dois grupos. Então vamos fazer uma t-estatística aqui, ele dá 2,69, isso provavelmente enfim, significativo, né? Ele é 0,0139, que apesar dele estar me dando uma ANOVA, né? Nesse caso, a ANOVA, o p-valor do ANOVA vai coincidir exatamente a lá de 7,347, cai numa distribuição de F, né, do ANOVA, que eu já expliquei isso antes. 7,347, isso aqui ele tem só ocorre 1,3% das vezes. 1,39% das vezes. Tá? Só que existe uma outra forma de você calcular o valor de P desse experimento. Que é o quê?
vamos refazer esse experimento, vamos embaralhar esses dados. Diferença entre médias. Eu quero que a diferença entre médias, não a estatística. Eu vou botar aqui a estatística T. Vai, estatística T. Tá. Então vamos lá. Eu posso. Vamos lá. Eu posso reembaralhar reembaralhar. Refazer o experimento, perdão, tá? Ele vai ter valores um pouquinho diferentes, né? E aí vai dar uma diferença entre médias aqui de onde é que ele dá pra mim? É porque era pra ter pedido a diferença entre médias aqui, né? Uma diferença entre médias de, enfim, quase 4,5. Mas eu posso refazer esse experimento. Opa, agora ele deu uma diferença de maior do que 9. Isso aqui deve ser uma estatística T lá, de 1,4. Tá? Que a média vamos ver ao invés de ver os dados, vamos ver o plot. Ó, aqui. Tá? Ó, aí vamos ficar refazendo, ó. Aqui realmente está aparecendo, né, que, enfim, a galera tá dormindo mais aqui no grupo sem restrição. Só que a gente pode ficar refazendo isso aqui, ó lá, várias vezes. Ó, a gente está embaralhando os dados, ó. A gente está embaralhando os dados. E cada vez isso aqui vai dar uma média e um desvio padrão diferente. E por consequente, uma diferença entre médias e uma diferença entre médias e uma estatística T. Então a gente vai fazer um teste T diferente. Aqui eu estou fazendo uma por vez, só que eu posso pedir fazer 100. Fiz 100 de uma vez. Tá? Vou fazer mais 100. Tá? Agora eu quero descobrir outra forma de calcular o valor de P. Eu quero descobrir lá quantos estão acima de 15. Tá? Entre todos as 215, né? Dos 215 experimentos que eu fiz. Olha lá, 1,4% das vezes. E só ocorreu 3 vezes entre os 215 experimentos. Tá? Dado que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Dado que a hipótese nula é verdadeira, isso só ocorreria 1,4% das vezes. Então, voltando aqui aos slides, tá? É justamente o exemplo que eu pego do Sleep Deprivation primeiro. A gente pode, então, chegar lá, escolher ele e tal. E gerar, né, os valores de... aqui eu gerei a diferença entre médias, né? Fazer aqui o que eu fiz. E aí, cada vez que você fizer, ele vai dependendo do número de vezes que você faz, ele vai te gerar uma distribuição. Ou ele vai gerar um valor só se você pedir só um. Olha lá, eu continuo gerando, isso aqui vai crescendo, né? Até lá, ó. Cai num negócio assim, né? Onde você tem aqui diferenças acima de 16 aqui, acima de 15 já diria que são muito, muito improváveis, né? E aí eu botei aqui, ó, vamos ver, acima de 16, ó, só ocorreu em 133 vezes entre as 10.193 vezes que esse experimento foi feito, tá? Então, isso aqui é um pouco da filosofia de como o não paramétrico trabalha. Tá? Ele vai embaralhando os teus dados e depois ele calcula a probabilidade não da diferença entre médias, mas de uma outra estatística ter ocorrido dado todos os embaralhamentos possíveis. A gente tem outro exemplo aqui do Dung Beetles. Eu não sei exatamente o que é esse banco de dados, mas
segue o mesmo raciocínio, né? Eu simulei 10 aqui, acho que eu já tinha simulado eu já tinha simulado 138 aqui, ó. Eu tinha essa distribuição. Algumas vezes acontecia exatamente zero diferença. Algumas vezes, não, muitas vezes acontecia zero a diferença. Algumas vezes acontecia 10 aqui, e aí quanto maior a diferença, mais improvável vai ficando. Não, teve uma aqui que foi até maior do que 60. Né? Para esse vamos dar específico. Eu quis saber, diferenças acima de 60. Se você faz isso aqui 30.448 vezes, tu só encontra 0,5 multiplicando por 100, né? 1, 2. Acho que isso aqui já está multiplicado, na verdade. Você só encontra 0,05% das vezes. Uma diferença tão grande quanto essa, tá? Então é interessante ver nesse software que a não paramétrica se aproxima da paramétrica se a gente tem amostras grandes, tá? Só que o raciocínio está no embaralhamento, é o que eu queria demonstrar. Se a gente tem amostras grandes, olha lá, a gente pode calcular o valor dessa forma, ou a gente pode calcular em cima daquele único experimento, né? E aí vamos mostrar aqui o valor de P. Ó, ele achou uma diferença aqui de 0,69. Se eu digitar aqui 0,69, ele vai dar um P de 0,4930 e aqui ele deu um P de 0,9214. Se eu refizer isso aqui, deixa eu refazer mais uma vez, shuffle. Gerei mais um dado. Agora a diferença foi de menos 4,1. E o P é de 0,5656. Se eu vir aqui, less than 4,01, né? Perdão, menor do que menos 4,01, né? É 0,25. Sempre vai ser o dobro, né? Aqui sempre vai ser o dobro, porque na verdade esse teste é bicaudal. E esse teste aqui é unicaudal, tá? Essa é a diferença. Aqui a gente tem um teste que está sendo calculado de forma unicaudal. Eu só quero saber diferenças abaixo de menos 4,1. Só que eu também gostaria de saber acima de 4,1. 0,348. 0,348 mais 0,2546 dá um pouquinho a mais do que o p-valor bicaudal aqui calculado, tá? Então a gente tem essas duas formas de calcular o valor de P. E é um pouco isso que a filosofia paramétrica, não paramétrica faz. Ela vai calcular vários experimentos possíveis, vários embaralhamentos possíveis e calcular a forma, a probabilidade daquele teu dado ter acontecido, dado todas as possibilidades, tá? Você vai embaralhando e depois computa a probabilidade daquele resultado ocorrer, dado todos os outros possíveis resultados. Aqui continua aquele erro, né? Perdão, aqui é 0,05 e não 0,1. Então aqui você teria 20 possibilidades de combinar esse dado de forma diferente. E o bootstrapping, na verdade, então, é o que a gente chama também de resampling, né? E a gente tem que entender que esse tipo de abordagem era impossível de ser realizado antes de termos computadores, né? Aquilo ali que eu fiz foi num software na internet.
Então, a versatilidade desse tipo de abordagem faz com que ela venha sendo cada vez mais usada e talvez ela possa substituir alguns métodos tradicionais, tá? Tem um experimento aqui que meu orientador costuma usar em sala de aula, não sei explicar esse experimento, mas ele dá enfim, são distribuições completamente assimétricas e só tem como ser respondido com capacidade computacional e estatística não paramétrica. Tem esse outro site também, para a gente fazer permutação e análise combinatória, tá? Mas, voltando ao livro-texto, tá? A gente tem alternativas mais clássicas, né, para usar essa estatística não paramétrica a partir de distribuições conhecidas, como o teste de Mann-Whitney, como o teste de Wilcoxon, e por aí vai, tá? Então agora vamos ver um pouco, não dá para não passar por esse cara daqui, né? E que na verdade aqui acredito que foi onde o p-valor foi inventado, e passar pelo teste exato de Fisher, que é um teste não paramétrico, que ele também trabalha em cima de permutações. Só para a gente entender um pouco melhor como é que funciona essa questão das permutações na filosofia não paramétrica, eu vou acabar explicando aqui o teste exato de Fisher.